Olá e bem-vindos ao London Direct. A força do dólar tem sido a principal manchete nos mercados de câmbio nos últimos meses. E o Fed continua pintando um cenário relativamente positivo para a economia americana. Mas será que essa tendência continuará? Vamos descobrir isso no escritório de Cambridge Mercantile. David, obrigado pela presença. Vamos começar com a economia americana. Considerando a declaração do Fed e o dado do PIB, nós provavelmente veremos um aumento da taxa em junho, certo? Sim, no momento acreditamos que as taxas de juros do Fed sairão das suas mínimas históricas em meados de 2015. O risco para esse cenário é a continuação da desaceleração da economia mundial, o que faria com que Janet Yellen adiasse o aumento das taxas, como o Banco da Inglaterra tem feito. Eu analisei gráficos de 6 meses do índice do dólar e, sem detalhes técnicos, o cenário era o mesmo. Você acredita que a tendência de alta do dólar vai continuar ou o mercado ficará saturado? Nos prazos curto e médio, tudo indica que o dólar se fortalecerá mais, mas haverá crescentes riscos de cauda, caso esses se manifestem. Certamente teremos um cenário onde o dólar fará um pullback, uma situação parecida com o que aconteceu com a Libra no final de 2014. Em se tratando da Libra, o cenário é interessante. O crescimento do Reino Unido é relativamente robusto, apesar de seus parceiros comerciais na Europa não estarem indo muito bem. Qual é a sua expectativa para a Libra? Nós esperamos que a Libra continue moderada de acordo com as expectativas de corte das taxas de juros. Tudo depende do desempenho econômico do Reino Unido em relação a outra economia comparada. Em se tratando dos Estados Unidos, os riscos indicam queda e poderíamos ver o par Libra-dólar cair. Em se tratando da Europa, a Libra terá melhor desempenho através de uma perspectiva econômica. Como você mencionou, o cenário de crescimento do Reino Unido é mais robusto, enquanto que há muito mais fatores de risco para a zona euro, como as preocupações com as economias periféricas. Nós tivemos dados provenientes da zona euro mais deflacionários, mas ao mesmo tempo, as vendas no varejo alemão aumentaram muito mais do que o esperado. Nesse sentido, a situação não é uma via de mão única, certo? Há alguns aspectos positivos dos preços mais baixos das commodities. Não, você está certo. Os preços de energia mais baixos diminuíram os custos de produção, e bens de consumo mais baratos refletem em renda extra para as famílias. O que ainda não sabemos é se o impacto líquido será maior em termos de desinflação ou expansão da produção e consumo. Qual é a sua expectativa para a flexibilização quantitativa? Você acredita que ela será bem-sucedida no combate à deflação? A flexibilização quantitativa é uma questão complicada. A maior preocupação em relação a essa medida são os gargalos para os bancos, como aconteceu nos Estados Unidos. Os bancos basicamente seguraram suas demonstrações financeiras. Isso poderia acontecer na União Europeia. E, nesse sentido, o esperado aumento na produção não se materializará, pois será impedido pelos gargalos nos bancos. E por fim, vamos falar da Grécia. Qual é a sua perspectiva para a situação do país? Você acredita que eles poderiam deixar a zona euro? A situação da Grécia é interessante. Antes das eleições, o partido Syriza era particularmente linha dura em relação ao interesse em negociar com os credores da União Europeia e da Grécia. Entretanto, após as eleições, a postura mudou. O tom indica que eles querem que a União Europeia invista na recuperação da Grécia e talvez até mesmo substitua a dívida por obrigações indexadas ao crescimento da economia do país. A abordagem se tornou bem mais colaborativa após as eleições, se comparada à retórica pré-eleição. David, obrigado pela participação. Continuem conectados à Dukascop TV para mais entrevistas e análises exclusivas. Até mais!